Olá, meus nobres amigos, meus nobres alunos, professor Regueto na área novamente para a gente chegar na última temática do semestre, tema nulidades. Abre lá o teu código e não esquece que se o teu código não for 2020, vai imprimir lá no Google do artigo 563 ao 573, porque houve modificação na temática, houve acréscimos aí advindos da pequenos acréscimos, pequena mudança, né? Mas que adveio aí do pacote anticrime, e a gente vai abordar aqui a temática, ou até mesmo, professor, eu não quero imprimir, usa o teu código e rabisca na hora que eu for mencionar para vocês, tá? Pessoal, nós vamos falar o seguinte, quantos vídeos forem necessários, mas eu vou postar para vocês aqui da seguinte forma. Nulidades. Nulidade é sinônimo de vício, é sinônimo de defeito. Existe, na verdade, uma manifestação, uma conceituação dúbia que serve para o tema nulidades. Diz assim: é a sanção aplicável ao processo ou ao ato processual realizado com inobservância da forma devida ou em forma proibida pela lei processual. Ou seja, é algum ato processual que foi praticado em dissonância com a norma, em dissonância com os critérios básicos do processo. Mas também, eu falei que é um conceito dúbio, mas também falei para vocês que ele por ser um conceito dúbio, além de ser uma sanção, ele é um defeito. Toda vez que você ler nulidade, vem na tua cabeça o sinônimo defeito, sanção, vício. É uma falha de ordem processual que é atacada naquela primeira fase da peça processual como um defeito realmente e que pode anular o processo num todo ou uma parte deste processo, tá? Vamos arrumar um enquadramento aqui que está um pouquinho, vou baixar um pouquinho aqui para ficar mais certinho, deixa eu ver se ficou certo, beleza? Então, qual é a lógica da coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Quero só deixar certinho esse enquadramento para ficar bonito, tá? Não tá torto, mas tá bom, vamos embora. Então o que acontece, tá? Nós temos nulidades que são de ordem absoluta e nulidades que são de ordem relativa. E as pessoas, elas erram constantemente, alegando na verdade que a nulidade, tá? Que a nulidade de ordem absoluta anularia um processo inteiro e a nulidade de ordem relativa anularia uma parte do processo. É mentira isso. Não é uma afirmação correta. Porque nulidades absolutas podem anular um processo inteiro e nulidades relativas também podem anular o processo inteiro. Da mesma forma, as nulidades absolutas podem anular somente um ato e as relativas também podem anular somente um ato. Então tem coisa errada. Tem coisa errada nessa linha. A gente precisa ajustar conceitos, definições, para você poder entender exatamente como é que funcionam as nulidades absolutas e relativas. Eu quero que você pegue papel e caneta na mão e vamos tomar nota de algumas informações que eu vou passar para vocês, tá? Se você puder fazer um quadro, desenha um quadro no teu caderno, divida em duas colunas, nulidade absoluta e nulidade relativa. Divide em duas colunas e vamos para cada uma das características para você poder entender o que é uma e o que é outra. Nulidade absoluta, anota lá. Afeta o interesse público. Afeta o interesse público, afeta na verdade o direito público, afeta na verdade a Constituição, o processo penal num todo, afeta na verdade, é isso que afeta a nulidade absoluta. Na coluna da direita, nulidade relativa, anota lá, afeta o interesse privado, afeta o interesse da parte. Uma nulidade absoluta é aquela que afeta o processo ou a Constituição, a nulidade relativa é aquela que afeta o interesse da parte. Fechou? Nulidade absoluta, volta para a coluna da esquerda. Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Pode ser reconhecida de ofício. Nulidade relativa, coluna da direita. O reconhecimento da invalidade deste ato
depende da arguição da parte prejudicada. Você se sentiu prejudicado? Então me peça, senão não vou nem avaliar. Me peça, senão vai precluir. Enquanto que no público não preclui. Nós vamos ver. Tá? Pode até colocar embaixo. Coloca embaixo. Pública não preclui. Relativa preclui. Coloca assim, preclui. Tá? Vamos lá, já vou falar de um outro termo que você vai voltar nessa terceira hipótese aqui. Primeira hipótese. Absoluta. Prejuízo manifesto. Prejuízo presumido. O prejuízo numa nulidade absoluta, que afeta o interesse público, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, certo? E não preclui, tá? Anota lá, não convalida, tá? O prejuízo ele é presumido, ele é manifesto. Enquanto que na nulidade relativa, a tabelinha da direita, certo? O reconhecimento afeta o interesse privado, o reconhecimento depende da arguição da parte contrária, preclui, logo não convalida, e o prejuízo precisa ser demonstrado. Fechou? Prejuízo precisa ser demonstrado, tá? Quando eu falei da nulidade absoluta, que ela afeta o interesse, né, público, você pode até puxar uma flechinha lá em cima e coloca assim, né, que ela também ocorre quando há uma violação de um preceito constitucional, afetado algo da Constituição, já tinha mencionado antes, ela está relacionada a isso. Volta para a tabelinha da direita agora. Quando eu falo na tabelinha da direita que ela preclui, que ela não convalida, significa dizer que se você não arguila no momento oportuno, eu já vou falar desse momento oportuno, ela vai ser considerada sanada. Enquanto que na nulidade absoluta ela não preclui e ela não convalida, pode passar, pode transitar em julgado essa porra e tu consegue reverter a nulidade relativa. Ou tu alega no momento certo, ou ela preclui, ou ela convalida, ou o juiz vai compreender que aquilo não lhe causou prejuízo, logo ela está sanada. Fechou? Voltando à nulidade absoluta, tá? Já falei, então, que ela pode ser feita, inclusive, de ofício pelo juiz, e ela pode ser alegada e reconhecida também a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, né, porque ela não admite convalidação. Então, olha para a tabelinha da esquerda, tá? Afeta o interesse público, viola direitos constitucionais também, pode ser reconhecida pelo juiz de ofício, prejuízo é presumido, manifesto, não preclui, não admite convalidação, logo pode ser reconhecida a qualquer momento. Enquanto que as nulidades relativas afetam o interesse privado, precisa haver arguição da parte prejudicada. Se você quiser alegar, tem que ser no momento oportuno, sob pena de convalidar o ato, sob pena de considerar sanado, precluso. Tem que demonstrar qual foi o prejuízo sofrido. E por último, ainda na nulidade relativa, ela só pode ser arguida por quem não lhe deu causa. Opa! Só pode ser arguida uma nulidade por quem não lhe deu causa. É o princípio da nulidade relativa, tá? Bom, feita essa passagem para entender o que é uma nulidade absoluta ou relativa, eu vou dar uma dica prática para vocês antes de tratar de alguns princípios e depois falar dos artigos e assim por diante. Sempre olhe no teu processo, sempre olhe as nulidades como se ela fosse absoluta. Sabe por quê? Aliás, como se ela fosse, relativa. Como se ela fosse relativa. Por quê? Porque a absoluta, né, ela pode ser reconhecida pelo juiz, você pode provocar, mas pode ser reconhecida pelo juiz. A relativa você tem que provocar. Então sempre provoque. Na absoluta, você não precisa demonstrar o prejuízo, mas na relativa você precisa demonstre o prejuízo. Na absoluta, você pode arguir a qualquer momento. Na relativa, tem um momento certo. Faça arguição no momento certo. Faça arguição no momento certo. Sabe? Isso vale a pena porque, querendo ou não, se você... E já vou explicar o porquê. O artigo 564 traz inúmeras
possibilidades, inúmeros exemplos de nulidade. É um rol exemplificativo. Alguns livros dizem que ele é absoluta, que ela é relativa. Porém, na verdade, com o passar dos anos, os tribunais vêm relativizando nulidades que antes eram absolutas. Para você não ter o risco de deixar de arguir, essa aqui é absoluta, eu não vou falar nada, aí passa o processo inteiro, quando você vai arguir, o tribunal mudou o entendimento, diz, não, ela é relativa, fudeu, perdão a palavra. Por que aconteceu? Simplesmente, na verdade, você interpretou como absoluta, o tribunal interpretou como relativa, precluiu. Deverias ter arguido lá atrás, compreendeu? Feita essa digressão inicial, eu passo para a nulidade parte 2 no próximo vídeo, para que você compreenda princípios e venhamos a analisar os artigos. Um abraço, até daqui a pouco, bons estudos.